Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês, através da técnica do mapa do dividendo inteligente, as empresas que devem estar fazendo anúncios de dividendos para o mês de julho. E dessa forma os investidores podem já estar cientes de quais empresas vão anunciar os dividendos aqui para o mês de julho, se posicionarem com antecedência e estarem bem posicionados para as possíveis altas que essas empresas vão ter após bons anúncios. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom pessoal, eu costumo trazer esse quadro todos os meses então, e eu geralmente utilizo aqui o site do AGF+, ele traz de forma gratuita a ferramenta do mapa do dividendo inteligente, então se você quiser dar uma olhadinha aqui nas principais empresas que você gosta, entender em quais meses elas costumam fazer esses anúncios, vocês podem abrir aqui o site do AGF+, fazer uma conta e então ter acesso a essa ferramenta de forma gratuita. E vamos começar com a primeira empresa, então, é o famoso e gigantesco Banco Itaú que atua aqui no Brasil, que deve ter um dividendo anunciado já no mês de julho. Lembrando aqui para vocês então que o Banco Itaú é simplesmente o maior banco de toda a América Latina, tem no seu portfólio diversos tipos de serviços diferentes, como serviços bancários, a parte de seguridade, a parte de crédito tanto para pessoa física quanto para empresas, e com isso se tornou esse gigante que ele é. E é um banco extremamente lucrativo, inclusive é um dos bancos aí que tem a maior previsibilidade e também é um banco extremamente sólido nos seus resultados. Claro, pagando dividendos um pouquinho menores do que outros bancos, mas ainda assim pagando dividendos já interessantes. Detalhe aqui que o Banco Itaú está descontado historicamente a preços que ele já esteve anteriormente, então em relação às suas médias, ele é negociado aqui a um PL de 7,6 e a um PVP de 1,35, estando num preço já interessante para o investidor no geral. Detalhe aqui que o Banco Itaú costuma fazer anúncios de dividendos todos os meses, então para aquele investidor que gosta de ter um fluxo bem recorrente aí nos seus pagamentos que ele recebe, o Banco Itaú é uma opção bastante interessante porque é uma empresa bastante segura e também faz pagamentos mensais. É um pagamento menorzinho, é um pingadinho ali que cai na conta. Com isso, historicamente, o Banco Itaú costuma fazer esses anúncios de dividendos de maior porte ali nos meses de fevereiro e também nos meses de julho. Passando agora ao próximo banco, temos também o Banco Santander, que costuma fazer o anúncio ali no mês de julho. O Banco Santander, cotado na sua ação ordinária a R$ 14,37, está sendo negociado hoje a um PL um pouquinho mais esticado, em cerca de 9,29, mas a um PVP aqui abaixo de 1 em 0,96, tendo pago nos últimos 12 meses um dividend yield de cerca de 5,88, mas de forma anual aqui o Banco Santander costuma pagar um dividendo acima de 6%, o que torna ele muito interessante para a maioria dos investidores. E, assim como o Banco Itaú, o Santander também é um bancão brasileiro, então ele tem no seu portfólio de serviços toda aquela parte de seguridade, serviços de investimentos aos investidores, a parte de previdência, capitalização, a parte de crédito também, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, e por isso o Banco Santander aqui é um banco extremamente rentável e é um bancão, assim como o Itaú, atuando aqui no Brasil e também sendo uma empresa muito interessante para investimento. Detalhe aqui que o Banco Santander já teve uma grande escalada no seu preço, ele era muito desacreditado antigamente, e com isso os investidores que conseguiram se posicionar aqui quando ele estava na sua baixa conseguiram ter uma grande entrega de resultados. Nesse momento, o Santander sofre ali com problemas de inadimplência muito fortes na sua carteira de crédito, ele acabou tomando muito risco e isso acabou complicando muito os seus resultados na parte de crédito e também sofreu bastante com os casos da Americanas, tendo que fazer grandes provisões na sua parte de inadimplência, o que acabou impactando e ainda vai impactar alguns dos seus resultados agora no ano de 2023. Em relação aos dividendos pagos pelo Banco Santander, ele pagou aqui, a partir do ano de 2020, mais de 6%, que é aquele valor que normalmente muitos investidores buscam. Então ele pagou aqui em 2020 7,4%, em 2021 mais de 10% e em 2022 mais de 8%. Agora devemos ter mais uma baixa no seu dividendo e o banco deve ficar ali bem próximo daqueles 6%. Em relação ao seu fluxo de pagamentos, o Santander paga de forma trimestral, então bem interessante para muitos investidores. É geralmente aquele fluxo de dividendos que os investidores acabam buscando de forma bastante recorrente e por isso o Santander acaba sendo bastante interessante nesse sentido. Com isso, de acordo com a AGF+, o Santander costuma fazer o anúncio dos seus dividendos nos meses de fevereiro, abril, julho, outubro e também dezembro, mas vale ressaltar aqui, pessoal, que no ano passado o Santander fez esse anúncio aqui, ali no comecinho do mês de agosto, então às vezes temos essa pequena diferença, ele pode fazer aquele anúncio ali ou no fim do mês ou no comecinho do próximo mês, então já fica esse ponto de atenção aqui para o Santander, mas ainda assim ele pode ainda fazer esse anúncio no mês de julho, costumeiramente. A próxima empresa que temos aqui no mapa do dividendo inteligente é a gigantesca e famosa WEG. Lembrando aqui, pessoal, que a WEG, hoje cotada a cerca de R$ 37,80, é uma empresa que foca aí na parte de tecnologia e também de crescimento e por isso ela não paga dividendos tão extraordinários.
Além disso, ela é negociada a um PL bastante esticado aqui, na casa dos 34,7 e a um PVP de 10,67. Mas, como eu já trouxe para vocês em outros vídeos, muito disso se justifica por ela ser uma empresa multinacional que atua muito forte no ramo de tecnologia para indústrias, tecnologias aí para a parte elétrica residencial também. E por ser uma empresa que tem uma capacidade de geração de renda muito forte e também de crescimento muito forte, os investidores aceitam pagar mais por ela e é por esse motivo que ela tem o seu PL aqui nessa casa dos 34. E é por esse motivo também que ela já entregou muita rentabilidade aos seus acionistas e tem ainda muito potencial de entrega, porque ela é uma empresa que atua e é uma gigante na parte de motores, elétrica, eletrônica a nível mundial. Por ser uma empresa negociada com esse PL tão esticado, o dividend yield dela acaba ficando bem baixinho aqui. Nos últimos anos ficou ali na casa entre 1% e 1,5%. Mas, em relação ao payout que a empresa faz, ela tem feito um payout aí na média dos 50% de forma anual. Só que, como eu disse para vocês, com esse PL esticado, o dividend yield que ela paga acaba ficando muito diluído. Em relação aqui à recorrência dos seus pagamentos, essa é uma parte muito interessante para os investidores, porque além de ela ser uma empresa que tem aí muito da parte do crescimento e de pagar dividendos também, ela é uma empresa que paga os seus dividendos de forma bastante recorrente. Então podemos ver aqui que no ano de 2022 ela fez vários anúncios diferentes de dividendos em vários meses do ano e com isso conseguiu remunerar os seus acionistas várias vezes. No caso, de acordo com o site do EGF+, a VEG costuma fazer anúncios de seus dividendos nos meses de fevereiro, março, junho, julho, setembro e também dezembro. Vamos passar agora para um dos setores mais amados por muitos investidores brasileiros, que é o setor de energia. Então, temos aqui, para o setor de energia, empresas como a Engie fazendo anúncios aqui para o mês de julho. Lembrando aqui que a Engie é aquela empresa extremamente premium que atua no setor de energia, na parte de geração e também de transmissão de energia, mas principalmente aí na parte de geração, com energias renováveis principalmente. E no caso, quase 100% do portfólio da Engie é composto por energias renováveis. Então, no caso da Engie aqui, ela é uma empresa cotada a cerca de R$ 44,00, está com PL hoje na casa dos 12,36, o que é algo bastante normal para ela historicamente. É uma empresa que é negociada aí por ser muito premium, com um PL um pouquinho mais esticado e um PVP de 3,88, tendo pago nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 3,5%. Detalhe aqui que nos últimos 10 anos a Engie conseguiu entregar bastante valor e rentabilidade aos seus acionistas e ela costuma pagar também dividendos bastante pesados nesse sentido. Claro, como ela é uma empresa que é negociada a um PL um pouquinho mais esticado, esse dividendo acaba sendo um pouquinho diluído. Com isso, historicamente, a Engie tem pago com um dividendo muito próximo, às vezes um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima daqueles 6% que normalmente os investidores buscam. Nos anos de 2019 e 2020, a empresa segurou um pouquinho os dividendos, então nessa janela de tempo aqui, como nós tivemos aquela questão pandêmica no Brasil, a empresa pagou menos, então dá para a gente até desconsiderar um pouquinho esses anos em relação ao histórico, e ela voltou bem forte nos dividendos agora em 2022. Detalhe que a Engie fez um anúncio lá no começo do ano de um dividendo de R$ 1,78 por ação. Isso fica com um dividend yield bastante grande em relação ao fechamento de 2022. Esse dividendo teve a data de corte ali no dia 8 de maio, mas não foi feito o pagamento ainda. Então, aos investidores que tinham a ação antes dessa data aqui na carteira, certamente vão receber esse bom dividendo que a empresa vai pagar. E esse valor pode entrar, inclusive, ali no mês de julho, juntamente com outros dividendos que a empresa pode estar anunciando. Em relação à recorrência desses dividendos também, a Engie costuma fazer aqui os seus anúncios várias vezes ao ano, então podemos ver que no ano de 2022 ela fez 5 anúncios de dividendos, pagando de forma bastante recorrente também, e isso é muito interessante para vários investidores. Dessa forma, a Engie, aqui pelo mapa do dividendo inteligente, costuma fazer os seus anúncios nos meses de fevereiro, abril, julho, novembro e também dezembro, sendo uma empresa que tem uma frequência muito boa nos seus pagamentos. Chegando agora na próxima empresa do setor elétrico, temos a famosa e também muito amada por vários investidores, Transmissão Paulista, com anúncio aqui para o mês de julho. Lembrando que a Transmissão Paulista é uma empresa que atua unicamente no setor de transmissão, que é um setor que costuma ser extremamente rentável, e inclusive mais rentável do que o setor de geração e também de distribuição de energia, e com isso a Transmissão Paulista está exposta a um setor muito interessante aqui de energia no Brasil. Cotada a um valor de cerca de R$ 25,24, ela teve uma subida aqui na bolsa juntamente com outras ações do setor elétrico e juntamente também com a bolsa. Tivemos uma melhora nas perspectivas para o mercado e isso acabou puxando muitas ações para cima. Além disso, ao longo dos anos, a Transmissão Paulista conseguiu entregar uma rentabilidade muito boa, ficando pau a pau ali com a gigante Taesa, inclusive, pessoal. Então ela saiu ali de um preço de negociação abaixo dos R$ 5,00 e é negociada hoje a esses 25.
com um PL de 6,74 e um PVP abaixo de 1 em 0,98, então nesse sentido ela está com alguns indicadores já no valor bem interessante e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 4,21%. Em relação aos seus pagamentos, ela sempre foi historicamente uma empresa que teve altos e baixos, mas muitas vezes ficou aqui bem próxima dos 6%, fazendo alguns anúncios um pouquinho maior em alguns anos e anúncios menores em outros. Detalhe aqui que a Transmissão Paulista lá em 2021 pagou 14,7% de dividend yield, mas a empresa sofreu também lá no ano de 2021 a questão do reperfilamento do RBSE, que a empresa recebia uma indenização do governo por algumas políticas que aconteceram alguns anos atrás, e a ANEEL decidiu mudar como era feito esse pagamento para a Transmissão Paulista, e com isso o fluxo de entrada de receita que a empresa tinha caiu abruptamente e isso acabou afetando também os seus dividendos. Mas esses valores devem retornar à normalidade agora nesse ano de 2023, ali pelo meio do ano, e portanto nós devemos ter, a partir de 2023, a empresa voltando a pagar dividendos um pouquinho maiores, fora também os investimentos que ela tem feito aí na parte de transmissão, então por esse motivo as perspectivas aqui para a Transmissão Paulista são muito boas. Detalhe aqui que a empresa também costuma fazer vários anúncios de dividendos ao ano, então podemos ver aqui que em 2021 a empresa fez anúncios várias vezes ao ano. Já em 2022, isso acabou sendo bastante afetado pelo RBC, como eu disse para vocês, e por isso a empresa fez somente um anúncio. Ainda assim, historicamente, olhando aqui para o mapa do dividendo inteligente, a Transmissão Paulista costuma fazer anúncios nos meses de abril, julho, outubro e também dezembro, sendo uma empresa que costuma ser uma boa pagadora e também uma pagadora bastante recorrente na parte dos dividendos. A seguir temos aqui duas empresas que são praticamente a mesma, então temos a CSN Mineração e também a CSN Siderúrgica Nacional. E lembrando, a CSNA3 é uma holding que tem no seu portfólio a CMIN3. Então eu vou tratar as empresas de uma forma um pouquinho junta aqui. E as empresas costumam fazer aqui os seus anúncios de dividendos nos meses de abril e também de julho de forma conjunta. E no caso da Companhia Siderúrgica Nacional, ela está sendo cotada aqui a cerca de R$ 13, com um PL bastante descontado, então ela teve ali uma reversão em relação ao seu lucro, teve um pouquinho de prejuízo ali no último trimestre e está sendo negociada hoje a um PVP de 0,90. Pagou nos últimos 12 meses, inclusive um dividend yield muito bom de cerca de 22%, então nesse sentido ela aproveitou e surfou muito bem a questão aí da alta do minério de ferro e também da alta do aço no mercado global, e com isso conseguiu ter uma grande subida na sua cotação principalmente e nos seus dividendos pagos aos investidores. Agora teve uma corrigidinha no seu preço, mas dependendo aí de como ficar o mercado global e de como vier a recuperação das economias do exterior, a empresa pode continuar numa boa crescente. Ela vem fazendo aí bons investimentos e bons movimentos na parte de inovação e também na parte de eficiência, e isso deve se reverter em lucro nos próximos trimestres e nos próximos anos também. Então o cenário que nós tivemos aqui nos últimos anos para a Companhia Siderúrgica Nacional é que a empresa passou muitos anos sem pagar dividendos e agora, a partir de 2021, ela teve essa questão da alta do minério de ferro e conseguiu voltar aos seus pagamentos. Então, a questão que o investidor deve avaliar aqui para a empresa é se ela vai conseguir manter esses pagamentos, mesmo que não esses pagamentos gigantescos, mas algum pagamento ali acima de 5, 6% já fica interessante. E aí, nesse caso, avaliar esse cenário para ver se ela vai manter essa boa constância no pagamento de dividendos. Ainda assim, nos negócios, a empresa tem no seu portfólio a parte de mineração, a parte de siderurgia, tem também a parte de energia e a parte de logística, e por isso é uma holding bastante interessante para se avaliar. Em relação à frequência dos seus pagamentos, como eu já mostrei para vocês, a empresa não costuma fazer muitos anúncios ao ano e por isso é uma empresa aí que não fica tão interessante em relação à recorrência dos seus pagamentos. Ainda assim, é uma empresa a se avaliar na parte de dividendos e crescimento futuro. Tudo que eu falei para a CSNA também vale para a CSN Mineração. Então a empresa hoje é cotada a R$ 4,56. A grande diferença dela é que ela está exposta somente à parte de mineração, enquanto que a CSNA estava exposta à parte de siderurgia, também à parte de energia e logística. Então a CSN é uma empresa mais focada em minérios. Ela tem aqui um PL de 9,17 e um PVP de 2,07 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 20% também, entregando nos últimos anos bastante variação em relação à sua cotação. Ela teve o seu capital aberto na bolsa ali em 2020, então ela já começou a ser negociada a um preço bastante esticado e teve ali uma queda em 2022, chegando a patamares de cerca de R$ 13, se recuperando bastante nos últimos tempos, passando a ser negociada a um preço de cerca de R$ 4,50. Em relação aos seus dividendos também, vai bastante em linha como foi a CSNA. Então a empresa tem aqui dividendos bem altinhos a partir de 2021, quando ela abriu seu capital na bolsa, e tem uma recorrência não tão grande em relação aos seus pagamentos. Então ficam esses pontos de atenção para elas.
Passando agora para a próxima empresa, temos então a Klabin com possíveis anúncios aqui para o mês de julho. Então a Klabin é aquela gigante fabricante de papel, papelão, embalagens de papel cartão. Parando para pensar aí pelo tamanho da Klabin no Brasil, a cada 4 caixas de papelão produzidas, uma é da Klabin, só para vocês terem uma ideia do porte dessa empresa. Então ela é uma empresa aí multibilionária em relação ao seu valor de mercado e atua em praticamente todos os estados do país, sendo realmente uma gigante que vem fazendo bons investimentos para aumentar cada vez mais o seu porte e a sua produção. Cotada a um preço de cerca de R$ 4,25, ela está com PL hoje na casa dos 4,9 e um PVP de 2,24. Esse PVP aqui é bastante comum para empresas de celulose, então a Klabin está dentro aí do esperado e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 7,14%. Então nos últimos 10 anos, inclusive, a Klabin não teve um aumento tão grande em relação à sua cotação, passou aqui de um preço de cotação de cerca de R$ 1,50, mais ou menos, e veio tendo altos e baixos, chegou à sua máxima próxima dos R$ 5,00 e veio tendo aqui algumas quedas, principalmente devido ao seu ciclo de investimentos, onde ela começou com grandes projetos para aumentar a sua produção. Esses grandes investimentos trouxeram inclusive alguns problemas para a empresa pagar dividendos aqui nos anos de 2020 e 2021, mas ainda assim, se formos pegar aqui uma janela mais recente, a Klabin por muitas vezes pagou acima de 6% de dividend yield e deve inclusive nesse ano pagar acima de 6%. Então nesse ponto aqui a Klabin é uma excelente pagadora, e além disso, ela é uma empresa que costuma fazer os seus anúncios e pagamentos de forma trimestral, o que traz para ela uma excelente recorrência e é atrativa para muitos investidores por esse motivo. Com isso, a Klabin costuma fazer os seus anúncios nos meses de fevereiro, abril, julho e também outubro, mas assim como o Banco Santander, a Klabin pode ter aquela pequena diferença, fazer um anúncio ali no comecinho de agosto ao invés do mês de julho, então fica esse pontinho aí de atenção para vocês, mas ainda assim a empresa pode vir com esse anúncio no mês de julho ou no comecinho de agosto. E agora, para fechar o vídeo, temos aqui da parte de seguridade a última empresa, que é a Porto Seguro, com um possível anúncio em julho. Então a Porto Seguro é uma empresa privada da parte de seguridade e é inclusive uma líder no Brasil na parte de seguridade para carros, no setor automotivo. Mas ela também presta serviços de seguros para outros setores, como o setor imobiliário, por exemplo. Em relação à cotação da empresa, ela é cotada a cerca de R$ 27,10, está hoje com um PL um pouquinho esticado na casa dos 3,5% e um PVP de 1,61%. Tendo pago nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 2,62%. Em relação à sua cotação, a empresa era negociada ali há anos atrás, em cerca de R$ 7,00, e ela vem então numa grande subida, escalou muito o seu preço e já chegou a ser negociada próxima dos valores atuais, lá no ano de 2020, em cerca de R$ 27, R$ 28. Detalhe aqui que a empresa se beneficia muito aqui com esse momento de taxa de juros alta, então a Selic acaba beneficiando muito as empresas de seguro, o que faz com que elas consigam trazer uma rentabilidade muito boa. Em relação aos dividendos pagos pela Porto Seguro, por muitas vezes ela ficou ali próxima dos 6%, mas foi uma empresa que por muitas vezes pagou um pouquinho menos do que esse valor, chegando ali na casa dos 4 a 5%. Então, nesse sentido, ela costuma não pagar os dividendos que os investidores normalmente buscam. Ainda assim, ela é uma empresa que pode trazer aí uma boa constância nos seus pagamentos. Além de ser uma empresa privada na parte de seguridade, o que não é tão comum assim no Brasil, as maiores seguradoras que nós temos são da parte pública, sendo elas então a Caixa Seguridade e também a BB Seguridade, e a Porto Seguro concorre com elas. E nesse sentido, a empresa costuma ter um bom fluxo de pagamentos de dividendos, pagando então várias vezes ao ano, o que é interessante para os investidores também. Com isso, a Porto Seguro costuma fazer os seus anúncios nos meses de março, julho e também outubro. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer nesse vídeo era isso, então. Trouxe para vocês algumas das principais pagadoras de dividendos que nós devemos ter, com anúncios agora para o mês de julho, então já fica aí esse histórico para vocês. E essa é uma estratégia muito interessante que vários investidores usam para fazer seus investimentos, então é uma estratégia que é possível agregar com a técnica do preço-teto, entre outras, podendo fazer aportes nas empresas antes de elas fazerem bons anúncios de dividendos e surfando altas posteriormente. Bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, então. Muito obrigado por acompanhar no canal. Peço que deixem o seu like e também se inscrevam para dar aquela força no nosso crescimento. E é isso. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.